É um prazer enorme estar aqui hoje à tarde com vocês para a gente conversar um pouco sobre as profissões, sobretudo a que eu escolhi, né, para atuar na minha vida, na minha trajetória. Bom, como o Tâmara já apresentou o currículo, né, eu sou formada em psicologia, me formei na UFPB e fiz mestrado lá também, né, na Universidade Federal da Paraíba, campus João Pessoa, e desde a época da graduação eu já tinha em mente seguir a carreira docente, de pesquisa, então por isso também eu já pulei da graduação direto para o mestrado. Aí entrei no mercado de trabalho, que eu vou falar um pouco hoje à tarde com vocês, né, como que está a atuação da psicologia no mercado, e concomitantemente eu dava aula e seguia a carreira de psicóloga do trabalho, certo? E aí depois eu fiz uma opção que foi ficar só realmente na área docente, então hoje eu não estou mais no mercado. Fui professora de Tâmara, ela devia omitir essa parte, né, vocês vão achar até que eu sou velha, mas nem tanto. Então, por que a psicologia está numa tarde para ser debatida, discutida no campo da saúde? Eu acho que é uma primeira pergunta, né, para a gente conversar. Porque se vocês forem fazer pesquisa, e eu acredito que vocês já fazem, né, a gente vive hoje na era da informação, na era da tecnologia, a gente tem informação disponível hoje em todas as áreas, então tudo que você busca hoje na internet, você tem uma resposta. E aí vocês vão ver que o curso de psicologia oscila tanto no campo das ciências humanas quanto no campo de ciências da saúde. Aí é uma questão, primeiro, de mercado e, segundo, de currículo. Depende da universidade, de como ela construiu o projeto pedagógico do curso, certo? Da equipe que atua nesse curso, que são os professores, enfim, a parte de gestão educacional. Então é uma questão de currículo mesmo, mas a pergunta é, o que é que a psicologia estuda? Né? Eu acho que já ajuda também a gente a entender porque que ora ela situa no campo da saúde e ora ela situa no campo das ciências humanas. A psicologia, ela estuda o homem, a subjetividade humana. Estuda a gente. Desde quando a gente nasce, aliás, antes da gente nascer, que é a vida intrauterina, até quando a gente morre, que é a tanatologia, também é uma área da psicologia. E aí estuda o desenvolvimento humano, a psique, a subjetividade humana, desde, né, assim que nasce, infância, adolescência, a vida adulta, senilidade, até, como eu disse, a morte, né, que é uma área que vem crescendo muito na psicologia. Então, para entender esse homem, né, que passa, do ponto de vista, né, da longevidade, por várias fases, por várias etapas, a psicologia se subdivide no que a gente chama de áreas ou campos de atuação. E aí a gente vai ter um olhar mais próximo para cada segmento. Por exemplo, quando eu escolhi fazer o curso de psicologia, eu sempre gostei da área do trabalho. Embora eu tenha entrado, como 90% dos psicólogos, vocês vão ver isso na estatística, 90% das pessoas que vão fazer o curso de psicologia ou mais vão fazer querendo a área clínica, que é aquela mais conhecida, aquela de consultório, que você vai fazer psicoterapia, certo? E aí, claro, quando eu adentrei no curso, comecei a ver os currículos, a gente vê que tem uma opção, um leque de opções bem maior. E aí eu, né, fui paquerando, depois eu fui gostando, depois eu fui namorando e casei com a área do trabalho. A área do trabalho, então, é uma área, um campo de atuação dentro da psicologia, que busca contribuir com o homem, que é o nosso objeto de estudo, dentro do ambiente de trabalho, ou seja, nas organizações de trabalho. Então, é a parte de gestão de pessoas, de recursos humanos, de RH, mas não é só isso. A gente atua desde um CEREST, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Já ouviram falar? Pronto. Atuando na promoção de saúde e saúde mental no trabalho. E atua também nessa área mais de gestão, nas empresas, sobretudo empresas tanto públicas quanto privadas, fazendo esse trabalho de recrutamento, treinamento, seleção. Então, junto com a área clínica, que é aquela de consultório, não sei se alguns de vocês já passaram por psicólogo ou psicóloga, já fizeram psicoterapia ou conhece alguém que fez, que é a área mais comum, digamos assim, o cartão de visita da psicologia, visto, como eu disse, 90% chega no curso para fazer essa área, atuar nessa área, embora depois mude,
como aconteceu comigo, mas é uma demanda que a gente pensa o curso de psicologia já pensando na psicoterapia. Então, junto com essa área clínica, a área do trabalho, que é a organizacional do trabalho, mais a educacional, que é o que Tâmara faz aqui, ela é psicóloga educacional, a área escolar, e a área da saúde, que são os psicólogos que atuam nos hospitais e nos dispositivos da rede, do SUS, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial, já ouviram falar, CAPS, que cuida da saúde mental, dos transtornos, das pessoas que estão em processo de sofrimento psíquico, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Existe um dispositivo hoje na rede, no SUS, que é para cuidar dessas pessoas. Então, está situado também no campo que a gente chama de psicologia da saúde. Então, essas 4 áreas, elas compõem quase 95% da atuação dos psicólogos no Brasil, certo? Mas, além dessas áreas, tem várias outras, né? Você tem a psicologia jurídica, você tem a parte de avaliação psicológica e orientação vocacional, certo? Eu estou apresentando as áreas para a gente ver que a psicologia vai muito além daquela de consultório, que é aquela que a gente mais conhece. Inclusive, a gente vê nas novelas, a gente escuta falar que um amigo, um parente, enfim, alguém conhecido está fazendo uma terapia, certo? Para que a gente não pense psicologia como sinônimo de psicoterapia, porque é um curso muito mais amplo, a gente pode fazer muito mais coisas. A área de avaliação psicológica, inclusive, dentro dela tem uma sub-área, certo? Que eu acho que ela importa muito para vocês nesse momento que vocês estão agora, que é um momento de escolha, né? Escolha da profissão. Pensar numa profissão que vai acompanhar vocês aí ao longo da vida de vocês, da trajetória de vida, né? Não é fácil, como o Dr. Almeida falou há pouco, além de ser uma decisão muito complexa e que vocês têm que tomar muito cedo, né? A gente está muito jovem quando a gente está saindo do ensino médio para pensar essa profissão que a gente vai seguir o resto de uma vida. Lógico que pode haver uma redefinição de carreira, claro. A qualquer momento a gente pode mudar, pode fazer outro curso. Mas aí, doutor Almeida, foi bem didático, vocês viram, né? Um curso superior, ele dura em média de 3, se for em nível tecnólogo, a 5 anos, com exceção de medicina, que são 6. No mínimo 3, se for um curso rápido, tecnólogo. Então, a maioria das graduações entre 4 e 5 anos. Medicina, 6. Hoje em dia, quando a gente termina uma graduação, a gente sabe o básico do básico do básico para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa aprofundar o estudo. A gente precisa se especializar. Lá se vão mais 2 anos. Se você quer seguir carreira docente e de pesquisa concomitantemente ao mercado, 2 anos de mestrado. Ele falou 4 anos de doutorado, deixa eu só fazer uma pequena correção. Aliás, ele falou 2, são 4 anos de doutorado. Então, vê, é muito tempo de estudo. Para depois você dizer, não quero psicologia, não, quero medicina veterinária. Lá se vai trilhar esse caminho todinho de novo. Então, a gente tem que escolher, muito consciente, né, do que a gente realmente gosta, se tem vocação. Aí tem a área da psicologia, que é a sub-área de avaliação psicológica, que ajuda a gente nesse processo de escolha, chamada orientação vocacional. Não sei se aqui no GGE tem alguma coisa nesse sentido, Tâmara. Não. Mas é um processo, certo, que vocês podem buscar fora, com um profissional. Eu já soube que tem gente aqui em Caruaru que faz. Isso é para quem tem dúvida, tá, gente? É para aquela pessoa que chegou a hora de escolher no Enem ou vestibular, se for o caso, e não sabe ainda o que vai fazer. Para essas pessoas, tem uma sub-área da psicologia, chamada orientação vocacional, que ajuda nesse processo de escolha. Então, é um processo com entrevista, com testes psicológicos e mais pesquisa. Né? O psicólogo ele vai orientar vocês a fazer pesquisa de mercado, conhecer as profissões, o guia do estudante, entrar nos cursos, nos programas dos cursos, nos departamentos e coordenações, enfim, conhecer os cursos de psicologia, não só de psicologia, de qualquer área, para ajudar vocês nesse processo de escolha. É outra área, outro lugar da psicologia que o psicólogo pode atuar, certo? Voltando à minha pergunta inicial, a psicologia está no campo das ciências humanas ou da ciência da saúde? Não sei se vocês já ouviram falar na Organização Mundial da Saúde. Creio que sim, todo mundo já ouviu falar, né? Na OMS,
A OMS traz que saúde ela é biológica, psicológica e social. Então, a psicologia é um campo que ajuda a compreender a subjetividade humana a partir do espectro psicossocial. A gente só não tem domínio sobre a parte biológica. Num curso de psicologia, vocês não vão ver praticamente nada, mesmo esse curso estando vinculado à área da saúde na faculdade. A gente vai ver muito pouco fisiologia, neurologia, anatomia, certo? Porque a saúde que a gente contribui, o lugar do psicólogo no campo da saúde é no campo da saúde mental, psicossocial, certo? Então, a gente lida com um objeto que ele é abstrato. Vocês já ouviram falar que alguém fez uma ressonância porque está depressivo? Não, porque ressonância ele não vai, embora que a medicina, né, avançou muito e já tem até os neuropsicólogos, inclusive, já estão fazendo até estudos com essas relações. Mas a gente sabe que o domínio do sofrimento humano, da psique, da mente, é um domínio que é abstrato. Ou seja, não é tangível, não tem matéria, não é objetivo, a gente não pega. Igual como a gente pega no braço uma dor, que você sabe localizar onde é, na cabeça, no peito. A dor da alma, ela não pode ser situada do ponto de vista objetivo, concreto, morfológico. É esse campo da saúde mental. Veja como ele é arenoso. É nesse campo que a psicologia ela busca atuar, ela busca contribuir para promover a saúde das pessoas. Então, não é um campo fácil. Por quê? Porque, primeiramente, a gente lida com um objeto que não é concreto, que é bastante abstrato. Para além disso, a mente humana, a subjetividade humana, ela é muito complexa. Até a noção de sofrimento não tem como a gente dimensionar, por ser, por excelência, uma dimensão qualitativa. Então, eu não posso dizer que o sofrimento de Tâmara é menor ou maior do que o sofrimento de João, de Pedro, porque a gente não pode quantificar isso. Mas a gente sabe que isso existe e que se operacionaliza em sintoma. Que aí é o que é emergente, é o que a gente consegue ver. A gente consegue ver quando uma pessoa está isolada, quando ela está triste, ou quando ela é ansiosa demais, essa ansiedade atrapalha ela para fazer uma prova. A gente não consegue perceber? Aí a pessoa diz, eita, essa criança, esse adolescente está precisando de um acompanhamento. Aí você vai para aquela área da psicologia clássica, que eu falava há pouco, e você vai trabalhar numa psicoterapia para poder minimizar esse sofrimento. Mas sempre partindo do ponto de vista que o sofrimento é uma vivência qualitativa. E é sobre ela que a psicologia busca atuar. Muita gente faz confusão, já que eu estou falando da psicologia, né, clínica, da psicoterapia, entre psicologia, psiquiatria e psicanálise. São campos diferentes, embora os três atuem fazendo terapia. O médico, que o Dr. Almeida apresentou há pouco, a profissão da medicina, ele atua na saúde mental, no processo de saúde e doença mental, mas a partir de um viés físico, neurológico, né? E ele faz terapia também. Se esse médico, além de médico, for formado em psicanálise, que é um campo do saber autônomo, não é graduação, ninguém aqui vai fazer faculdade de psicanálise, porque não é um curso de graduação, certo? É um curso, é uma entidade autônoma que a gente vai se filiar, estudar e vai receber uma certificação, depois de anos, tanto de formação teórica quanto de formação prática. Aí ele também faz terapia, porque ele é psicanalista. E o psicólogo é a profissão que eu estou apresentando aqui para vocês, que fez a graduação em psicologia, passou 5 anos na faculdade e no último ano, quando foi fazer o estágio, escolheu atuar nessa área clínica. Aí ele vai fazer psicoterapia. Todos os três têm a mesma função. Atuam como terapia para minimizar o sofrimento. E para deixar o sujeito no polo do bem-estar, no polo da saúde mental. Mas aí existem especificidades, tanto metodológicas, que é como intervir, como é a intervenção, quanto do ponto de vista teórico, né? Como a gente se instrumentaliza para poder atuar. Teorias, o que a gente estuda, etc. e tal. Então, são 3 profissões diferentes. Uma pessoa, ao mesmo tempo, pode ser as duas coisas,
Pode ser até as 3, né? Mas você tem que ter cursado medicina, psicologia e depois ir fazer psicanálise. Mas, normalmente, os psicólogos estudam também a psicanálise e os médicos psiquiatras estudam também a psicanálise. E aí atuam nas duas frentes, certo? Mas são formações diferentes. Se vocês tiverem depois dúvidas, eu posso explicar melhor, né, a individualidade, o que tange a cada uma dessas 3 áreas. Bom, e mais psicologia não está circunscrita apenas a esses 4 campos que eu falei. Quais são? Clínica, educacional, social e do trabalho. A do trabalho e a clínica são as áreas mais procuradas, mas além dessas 4 existem outras. E em relação à remuneração, né? Quero me remeter agora à fala do Dr. Almeida, né? Que ele terminou a apresentação dele falando no mercado, essa questão salarial. Eu até brinquei aqui com um colega que vai falar com vocês sobre a medicina veterinária, que eu disse, é injusto, né? A gente falar de pretensões salariais depois de um médico, um psicólogo. Então, assim, não é tão otimista, né? Lógico que um psicólogo não vai começar ganhando 10 mil. Mas, como a profissão da gente, ela opera, sobretudo na nossa saúde mental, muito mais ajudando a gente a se constituir enquanto sujeito, ou seja, na nossa identidade, em quem a gente é, o que a gente gosta de fazer, que ressonância a profissão tem para mim, né? Como eu me sinto sendo psicólogo, o lugar que eu atuo, seja um hospital, uma clínica, uma escola, uma empresa, uma organização de trabalho, qual é a contribuição que eu dou lá, né? Então, eu acho que o ganho da profissão vai além da recompensa financeira. A recompensa financeira, ela é uma consequência, né? Quando a gente faz um trabalho bem feito, um trabalho ético, com responsabilidade social, a retribuição financeira, ela vem como uma consequência. Eu acho que o mais importante do que a gente ir pesquisar quanto ganha cada profissão é qual é o ganho imaterial, ou seja, não tangível, que eu vou ter com essa profissão. Não podemos perder de vista que a gente vai passar quantos anos? A gente passa aí em média, não estou nem falando até agora, nível médio, que vocês, né, quantos anos vocês passaram estudando. Mas vamos pegar da instrumentalização para o mercado de trabalho mesmo. 5 anos de faculdade em psicologia, 2 anos em especialização. É o mínimo para você atuar bem no mercado de trabalho. Então, são 7 anos. Você começa uma profissão, a gente vai começando dando os primeiros passos, quando você já começa realmente a se consolidar, no mínimo 3 a 5 anos de atuação. Então, olha o tempo. Fora isso, para você pensar em um dia, como ele disse, que daqui a 20 anos vocês vão estar aí potentes e ele vai estar se aposentando, quantos anos a gente passou no mercado? 30, 40, aí depende de cada um. E depende da idade que cada um começou a trabalhar. Mas imagine vocês atuando num lugar, numa profissão, 30, 40 anos que você não sente prazer, que você não sente sentido, que não tem sentido, que não faz ressonância, que é eco na tua vida, que você atua só por uma questão de dinheiro. Tem que ser 20, 30, 40, 50 mil para pagar o sofrimento e, sobretudo, para não reverter a saúde mental da gente no processo de doença mental, já que é uma linha muito tênue. Tem um autor que eu estudo que ele diz assim, o trabalho não é neutro em relação à saúde. O trabalho não é neutro, muito pelo contrário. Ele ora favorece, coloca a saúde da gente no polo do bem-estar, e ora ele adoece, coloca a gente no processo patogênico, que é o processo do sofrimento. Mas a gente sofre pressão, o pai quer que faça medicina, quer que faça direito, quer que faça engenharia. Imagine você chegar em casa e dizer, eu vou fazer letras, vou fazer psicologia, vou fazer sociologia, filosofia. Não vai ter o mesmo apoio do que você dizer, olha, eu vou fazer medicina, vou fazer direito. Então, a pressão é muito grande. Mas, assim, não se deixem... eu acho que é até a principal contribuição que a gente pode pensar para essa tarde de hoje. Porque apresentar o curso de psicologia, vocês podem ir na internet e olhar as áreas. Mas eu acho que é pensar na nossa profissão como produtora de sentido, né? Profissão que eu escolhi para atuar, qual é a importância que ela vai ter para a minha vida? Qual é o sentido que ela vai ter para a minha vida? Certo? E não apenas pensar
em fazer o que o pai quer, deixar a mãe feliz. Olha, o pai de vocês e a mãe já escolheram a profissão deles. São profissionais felizes, realizados ou não, mas estão aí, criaram vocês, já estão dando e deram a contribuição deles. Agora está na hora de vocês escolherem a de vocês. Então, pensem direitinho, pensem com carinho. E a psicologia é uma área fantástica e acho que a gente tem muito a contribuir no processo de construção da saúde mental das pessoas. Agora, para isso, primeiro a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Para a gente promover a saúde no outro, a gente precisa primeiro estar bem. E como assim a vida da gente hoje está muito atrelada ao trabalho, a gente passa a maior parte da vida da gente trabalhando, não é isso? Útil. Né? Você trabalha em média 8 horas por dia, se for uma carreira de mercado, né? E só que a gente dorme 8 horas, a gente se desloca para o trabalho, a gente faz refeições, enfim. Sobra o quê? De lazer, de tempo ócio criativo, né? Não ócio da preguiça. Muito pouco. Então, o dia útil da gente é praticamente dedicado ao trabalho. Então, essa profissão ela tem que ser escolhida com muito zelo, com muito cuidado e sempre pensando em oportunizar na gente um processo de bem-estar, de reconhecimento, de satisfação pessoal. E não pensar em quanto ganha, qual profissão e o que meu pai e minha mãe querem que eu faça. Então, quem vai atuar são vocês, né? Quem vai atuar é a gente. Então, tem que ser uma coisa que a gente se identifique, que a gente goste. Se não, imagine uma rotina de 30, 40 anos, todo dia fazendo a mesma coisa. A pergunta para a Aline: quanto é que ganha um psicólogo? Que você enrolou e até agora eu estou sem saber. E psiquiatra também, que estão perguntando. Bom, essa questão salarial, o meu colega aqui disse que na hora que eu falei você cochilou. Bom, mas brincadeiras à parte, essa questão salarial ela é muito relativa, depende do local que o psicólogo atua e da quantidade de vínculos. Certo? A gente, na psicologia, não tem um piso salarial estabelecido. O Conselho Federal de Psicologia, diferente do de enfermagem, por exemplo, não conseguiu isso ainda. Então, não tem um piso, não tem um teto na nossa profissão. Isso vai ser negociado com o empregador. Mas é em média como na medicina veterinária, em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Agora, na psicologia, você pode acumular 2 vínculos. E muita gente atua concomitantemente na clínica e em uma outra área, que pode ser um CAPS, que pode ser um CRAS, que é um dispositivo ligado à rede, ao SUAS, né, a parte de psicologia social. E aí consegue fazer em torno de 5.000, 6.000, depende do local, depende da região. Um psicólogo em Caruaru ganha um valor, em Recife ganha outro, em São Paulo ganha outro, certo? Agora, o que eu posso dizer para você qual é a área da psicologia que mais remunera, o que remunera melhor? É a docência. Aí, realmente, você consegue um salário diferenciado. E muita gente faz as duas coisas, atua no mercado, como eu fiz durante muito tempo, dá aula em faculdades, enfim, em universidades, e atua na área de mercado também, ou com consultório, ou nas empresas, ou nesses dispositivos da rede, ou de saúde, ou de serviço de atenção básica, né, social, aí consegue fazer um salário melhor. Mas, assim, é muito relativo, depende. Eu quero perguntar para a psicóloga, porque você falou que você atua na área do trabalho. E eu queria saber um pouco mais, sabe? Como é a psicologia dentro do campo das empresas e essas coisas. A psicologia organizacional e do trabalho, ela é bem ampla, né? E tem 2 frentes. Uma mais voltada para a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, onde a gente vai cuidar da parte do profissional, quando ele entra na empresa até quando ele sai. Então, desde o processo de colocação profissional, que é com recrutamento e seleção, para você escolher a pessoa no perfil da vaga, que é o básico da psicologia, a gente chama de tripé clássico, que é o recrutamento, a seleção e o treinamento. A seleção é o processo propriamente dito, né, de entrevista, análise de currículo, dinâmica de grupo, aplicação de testes. E aí, dentro do perfil que cada um mostra, você confronta com o que o cargo exige e aí você escolhe a pessoa, né, e coloca para fazer a entrevista final com o gerente. Inclusive, a decisão deve ser sempre dele. A gente chama staff, é um facilitador do processo.
Bom, mas a gente não cuida só da entrada, da inserção das pessoas, né? Todo o tempo que o colaborador, o funcionário, o servidor, enfim, o serviço público está ligado à organização de trabalho. Então, a gente tem vários que a gente chama de ferramentas ou subsistemas, né, de acompanhamento desse funcionário. Treinamento, desenvolvimento, pesquisa de clima, integração e socialização, avaliação de desempenho. São vários subsistemas. Cada ferramenta dessa cumpre um papel, tem uma finalidade. Até o dia que o funcionário vai ser desligado, onde a gente faz a entrevista demissional. Então, o papel do psicólogo é promover esse bem-estar, né, promover saúde dentro da empresa, do momento que o funcionário entra até o momento que ele sai. E aí a gente tem essas ferramentas que a gente vai usando para cumprir com esse objetivo. Grosso modo seria isso. Para psicóloga, eu queria saber se tem alguma área da psicologia que estuda a representação dos sonhos. Os sonhos, eles são usados dentro da psicanálise, né? É uma das técnicas criadas por Freud, né? Que foi o precursor, o criador da psicanálise, que é um corpo teórico, é um corpo metodológico, é uma prática profissional, certo? Como eu disse, não é em nível de graduação, você não vai fazer uma graduação, você estuda numa entidade de psicanálise, tem várias no Brasil, né? Você se filia a ela e você faz essa formação. Lá você vai aprender essas técnicas. Aí a interpretação dos sonhos é uma delas, que ajuda nesse processo de terapia, né? Segundo a interpretação dos sonhos, você consegue acessar o inconsciente, que é uma instância, né, do nosso aparelho psíquico, que a gente não tem acesso a ela diretamente, né? Como a gente tem a consciência, que é o que a gente está aqui agora, né? Interagindo, conversando, os processos mentais ocorrendo, percepção, cognição, inteligência, criatividade, emoções, sentimento, enfim. Está no nível da consciência. E isso a gente tem pleno domínio. Até a subconsciência, que seria um intermediário, né? Aquilo que não está aqui agora, mas a gente, tipo a memória, a gente consegue, né, trazer à tona, né? Agora, tem um domínio da consciência, do aparelho psíquico, que é o inconsciente, que existe. Freud provou, mas que a gente não consegue acessar diretamente. Então, a psicanálise chega nesse inconsciente via essas técnicas, e a interpretação dos sonhos é uma delas. Então, o psicólogo que usa, se ele não for psicanalista, ele terminou a formação clínica e o referencial teórico metodológico que ele escolheu para atuar na clínica foi a psicanálise. Veja, ele não é psicanalista, ele é psicólogo com formação em psicanálise. Aí ele atua com essas técnicas, associação livre de ideias, interpretação dos sonhos, que fazem parte do processo de metodologia, no processo terapêutico da psicanálise, certo? Esclareceu? Sobre as consultas, exatamente como é que você estuda diretamente, tipo, as emoções? Eu também queria saber sobre psicojurídico, sobre psicologia jurídica. A psicologia jurídica é uma área que atua muito com avaliação psicológica, com essa questão de parecer, ajudando e subsidiando, por exemplo, os juízes em processos de alienação parental, de crimes, essa parte criminológica. E aí você precisa de um psicólogo para você fazer ou um parecer ou até um acompanhamento, né, de alguém que está num processo judicial. Atua muito nessa frente. E aí, para você atuar nessa área, você precisa muito do conhecimento da área que eu falei, que é de avaliação psicológica, que é de domínio de teste. Porque você vai lidar muito com laudo de parecer. O que é laudo? É você ver se, do ponto de vista clínico, a personalidade, a saúde dessa pessoa está satisfatória. Então, para você afirmar que uma pessoa, por exemplo, está desvinculada da realidade, que é o problema psicopatológico. Enfim, vulgo, que a pessoa é doente mental, assim, para você entender melhor, para sair da terminologia mais científica. Mas que a gente não usa essa terminologia, a gente fala em sofrimento psíquico, certo? Mas aí, para eu afirmar isso, eu tenho que ter uma série de manejos de técnicas, né, que me ajudem, que me subsidiem a chegar nesse diagnóstico. E aí você atua muito nessa frente de diagnóstico e de parecer, porque você lida diretamente com a justiça, seja no processo de separação, alienação parental, crimes, etc. Aí é muito nessa frente.
Eu já li sobre Freud, assim, que eu acho bem interessante. E eu já li que quando ele hipnotizava alguns pacientes, mesmo quando ele tinha algumas patologias, sem ser só mental, tinha alguma doença, assim, quando ele hipnotizava, eles ficavam curados. Mas quando a hipnose acabava, tipo, voltava. Aí eu queria saber como a psicologia está ligada, assim, às patologias sem ser mentais, assim. Como pode ajudar a pessoa? Deu para entender. Essa questão da hipnose, Freud utilizou, né, logo no início da gestação da psicanálise, quando ele conheceu Charcot, né, e Breuer, mas logo depois ele abandona, né? Não foi uma técnica inicialmente usada por ele, certo? Ele conheceu a partir de Breuer e de Charcot, e aí ele adota no processo terapêutico, mas aí depois ele abandona, justamente por isso que você colocou. Como a psicanálise, para remover o sintoma, ela tem que chegar no nível inconsciente, certo? Porque é o inconsciente que faz com que a sintomatologia emerja. Então, você só consegue a cura, é o que ela chama de catarse, se o sujeito conseguir externalizar, botar para fora o que está no inconsciente. O que é que acontece? Quando você está no processo de hipnose, você já está inconsciente. Por isso que você acessa e você consegue externalizar. Mas quando o paciente volta à consciência, ele não lembra do que foi externalizado. E a catarse, para de fato acontecer, que é a cura, o que está no inconsciente tem que vir à tona na consciência. Por isso que não era eficaz. E aí Freud abandonou e hoje também os psicólogos não usam mais. Inclusive os psicólogos que têm essa formação, né? Nem os psicanalistas usam e nem os psicólogos que seguem a formação em psicanálise. Abandonaram essa técnica, né? As pessoas que têm problemas psicológicos, elas podem se formar em psicologia? Como psicopatia, essas coisas? Sim, todos nós temos problemas psicológicos, né? E soluções também, graças a Deus. Assim, a mente da gente ela é muito volátil, né? E, enfim, saúde é biopsicossocial e todos nós temos psique. E todos nós estamos, né, à mercê não só do processo de doença, como de saúde também. Assim, o psicólogo ele não é uma pessoa blindada, né? Tudo que acontece no mundo ao redor dele vai interagir diretamente e interferir na saúde dele também. Agora, uma exigência da profissão da gente é que quem atue na área clínica, certo? Ela tem obrigatoriamente que fazer um trabalho pessoal. É uma exigência, você não pode, é antiético, o Conselho de Psicologia não permite que você atue na área clínica sem você ter um supervisor, sem você fazer psicoterapia também. Aí é exatamente porque como é que eu vou tratar do problema do outro se eu não trato o meu? Mas tem ansiedade, tem depressão, tem fobia. Essa questão da você falou psicopatologia ou falou psicopatia? Psicopatia. Bom, então, aí foi uma divisão, é da teoria de Freud também, né? Ele divide em 3 áreas, assim, 3 estruturas, digamos, de personalidade, e aí seria uma estrutura que é isenta de sentimento de culpa. E aí, como você não tem culpa, você pode fazer coisas que no nosso código de ética, na nossa sociedade, na nossa cultura, não são permitidas, ou então não são bem vistas, não são aceitas. Mas como ele não segue um código de ética e de conduta, um código moral, porque ele é totalmente isento de culpa, então, assim, ele pode fazer qualquer coisa que ele não vai sentir, né, vergonha, pudor. E aí, assim, seria uma estrutura de personalidade atípica. Mas, assim, eu não posso impedir, por exemplo, num concurso público, de uma pessoa dessa adentrar numa vaga. Né? Até porque é muito difícil você conseguir um diagnóstico dessa natureza. Você tem que fazer uma avaliação psicológica muito criteriosa, com técnicas qualitativas, para você conseguir pegar um perfil desse. Mas, olha, é o que mais tem, viu? Agora, como tudo na vida, é dosado. Tem, assim, um pouquinho e tem aqueles... né, aquelas aberrações. Mas, por exemplo, se a gente for em Brasília, a gente vai encontrar um monte. E estão lá atuando. Mas a perversão faz parte da vida da gente. A questão é, qual é a dosagem, né? É aquela que puxa o rabo do gato, pegando aqui o mote do veterinário, ou é aquela criança que sente realmente o prazer em estrangular o gato? Tudo na vida é a questão da proporção, né? Mas a perversão está aí na sociedade, infelizmente.
Se vocês gostaram da palestra e querem assisti-la na íntegra, no canal do GGE. E qualquer dúvida, meu contato de telefone e WhatsApp é 996651055 e o DDD é 81.